Ok, boa tarde. Vamos continuar então com nosso estudo. Boa tarde. Com nossos estudos sobre a teoria de Galois. Dessa vez, a gente vai estudar as chamadas extensões separáveis, né? Tá. Como a gente vai falar sobre raízes de um polinômio não constante f sobre um corpo K, aqui um corpo K, né? Aqui um corpo K, obviamente dentro de polinômios em Kx, né? Certo? Então, possivelmente esse polinômio não tem raízes dentro desse corpo, né? Então, todas as raízes ou as propriedades da raiz que a gente vai falar vão ser consideradas dentro de um fecho algébrico, né, K barra de K, certo? Tá, e muitas, como está aqui escrito, né, muitas afirmações, asserções sobre raízes são independentes da escolha do fecho algébrico, uma vez que o fecho algébrico é único a menos de K isomorfismo, tá? Então, uma das coisas que a gente vai falar é sobre a multiplicidade, né? Então, se alfa, né, inicialmente nosso polinômio f é um polinômio com coeficientes aqui, né, em K, né? Mas ele é um polinômio não constante, então ele está aqui, certo? E esse alfa aqui é uma raiz que vai morar dentro de um fecho algébrico, K bar, certo? Ok, então, dentro deste anel de polinômios aqui, a gente pode fatorar e escrever dessa forma. F igual a x menos alfa elevado a m, né? Uma vez que alfa é raiz, né? Pode ser que ele se repeta, certo? Até a um inteiro m, certo? Vezes um outro polinômio g, de tal forma que g em alfa seja diferente de zero, ou seja, que alfa não seja mais raiz de g, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai dizer que se m é maior que 1, a raiz é múltipla, certo? Quando m é maior que 1, a nossa raiz é múltipla. E quando m igual a 1, a raiz vai ser chamada de raiz simples, tá bom? Tá, deixa eu escrever melhor com vermelho aqui. Tá, com vermelho, né? Então, se m é maior que 1, a raiz é uma raiz múltipla, certo? Uma raiz múltipla. E se m igual a 1, uma raiz simples, correto? Tudo isso é analisado dentro do fecho algébrico. Tá, então, um polinômio não constante, f com coeficiente sobre k, vai ser chamado de separável se todos seus fatores irredutíveis somente possuem raízes simples. Então, você fatora esse polinômio f, certo? Como um produto de polinômios irredutível, digamos, f1, pode ser que ele se repeta, né? f1, fk, com certa multiplicidade, podem ser repetidos aqui, mas o fato para ser separável é que todos esses caras aqui somente vão a possuir raízes simples, né? Então, cada FI tem raízes simples, ou seja, de multiplicidade 1, tá? Raízes simples. Então, se isso aí acontece, você vai dizer que seu polinômio é separável. Obviamente, em particular, um polinômio irredutível, né? Ele vai ser separável se suas raízes são simples. Então, para analisar fatos sobre separabilidade de polinômios, é suficiente analisar polinômios irredutíveis pela própria definição, né? Então, eu quero provar que um polinômio é separável, né? Então, todos os seus certa propriedade sobre polinômios que sejam separáveis, né? Então, é suficiente trabalhar com irredutível, mostrar que todas as suas raízes são simples, tá bom? Muito bem. Próxima definição, deixa eu passar por aqui. Tá.
próxima definição. Deixa eu apagar esse negócio. Seja f de k uma extensão algébrica, né? Se a gente tem uma extensão algébrica, então um elemento alfa vai ser chamado separável, se seu polinômio minimal sobre k é separável. Ou seja, pela definição, se seu polinômio minimal, aquele m alfa, tem raízes simples. Tá? Então, se isso aí acontece, esse elemento alfa é chamado de separável, certo? E quando a extensão vai ser separável? Se todos os elementos são separáveis. Se todo elemento de F é separável, no sentido que acabamos de demonstrar, de falar, desculpa, de definir, então a extensão vai ser chamada separável. Então, em resumo, uma extensão algébrica é dita separável se para cada elemento de f, seu respectivo polinômio minimal é separável, ou seja, todas suas raízes consideradas dentro de algum fecho algébrico de K são simples. Primeira proposição sobre isto. Consideremos K um corpo, F um polinômio não constante e alfa uma raiz de F em algum fecho algébrico K barra de K. Então, alfa é uma raiz múltipla, ou seja, a multiplicidade maior que 1, se somente se alfa também é raiz da derivada, certo? Então, isso aqui vai fornecer um critério que permite decidir se uma raiz é múltipla. É suficiente que a derivada se anule em alfa, certo? Como a gente vai provar isso aqui? Tá? Então, vamos para o quadro, né? Vamos para o quadro. Então, temos proposição, né? Temos f, um polinômio com coeficientes em k, não constante, né? Não constante, certo? E alfa uma raiz de f, né? Mas dentro de um fecho algébrico, uma raiz de f, certo? Ok. Então, a proporção diz que alfa é raiz múltipla, né? Múltipla, se somente se a derivada se anula em esse alfa, né? Então, vamos fazer a demonstração desse fato. Ok, então, veja bem, se vai ser uma raiz múltipla, né? Então, isso aí é equivalente a dizer que x menos alfa, né, há algum m, com m maior que 1, seja um fator. Então, é suficiente com 2, que x menos alfa ao quadrado seja um divisor de m, certo? Então, o que a gente vai fazer para demonstrar isto, né? Vamos, ou seja, alfa vai ser raiz múltipla se somente se x menos alfa ao quadrado é um divisor de m. Então, vamos ver quando isso acontece. Então, vamos usar o algoritmo da divisão para ver o que acontece, tá? Então, pelo algoritmo da divisão, né? Algoritmo da divisão, eu vou dividir por x menos alfa ao quadrado, tá? O algoritmo da divisão, onde? No anel de polinômios, né? Mas onde? Aqui em K barra, certo? Algoritmo da divisão,
nesse anel de polinômios com coeficientes aqui. Lembre-se que alfa é um elemento, daí uma raiz que está aí, certo? Então, podemos escrever f como sendo x menos alfa ao quadrado vezes algum quociente, mais o resto, né? Como este daqui tem grau 2, o resto vai ser da forma ax mais b, de grau 1, não é isso? Onde esses coeficientes aqui, A e V, são elementos de K barra, certo? Perfeito. Derivando, né? Derivando formalmente, né? Derivando formalmente esse polinômio, né? Digo formal, né? Nós estamos dentro do cálculo, né? Então a derivação é formal, certo? Então, derivando formalmente esse polinômio, mas o interessante é que funciona também as regras clássicas da derivação, como, por exemplo, a regra de Leibniz para o produto. Tá? Então, a derivada desse polinômio aqui vai ser igual a aqui um produto, né? Derivada do primeiro, a gente vai ter 2x menos alfa, né? Vezes Q mais x menos alfa ao quadrado vezes a derivada desse polinômio Q, que é linha, mais a derivada aqui. Derivada de x mais b vai dar a, certo? Ok, eu estou interessado no valor da derivada em alfa. Então, avaliando em alfa essa expressão aí para a derivada, você vai obter claramente que f' em alfa é o a. Porque aqui em alfa vai dar zero. Em alfa aqui tem x menos alfa ao quadrado, é zero. Então aqui vai dar alfa, não é isso? Perfeito. Outra coisa, né? Outra coisa interessante que ainda não usamos é o fato de que alfa é uma raiz de nosso polinômio, né? Então, como alfa é uma raiz, significa de que f em alfa vale zero, né? Então, a gente vai ter dessa expressão aqui, né? Avaliando em alfa, vamos ter que zero é a vezes alfa mais b, né? Então, a gente vai ter que zero é igual a alfa mais b, certo? Portanto, então, b vai ser igual a menos a vezes alfa. Só que a é igual a derivada de f' em alfa, certo? Então, a gente avaliou em alfa aqui, é zero. Aqui em alfa é zero, vai ficar a vezes alfa mais b. A vezes alfa mais b é zero, tá aqui. Então, b vai ser menos a, só que a é f' em alfa vezes alfa, correto? Perfeito. Então, agora, a expressão de nosso polinômio f vai ser o seguinte. Olha, nosso polinômio é x menos alfa ao quadrado vezes q mais um resto, né? X menos alfa ao quadrado vezes q mais o resto, quem era a é a derivada, f' em alfa, vezes x mais b. Só que b é isto aqui, né? B é esta expressão aqui. Opa! Então, vai ficar menos f' em alfa multiplicada por alfa, né? Se a gente escreve isto da seguinte forma, certo? X menos alfa, vou fatorar aqui f' em alfa, né? E aqui vai ficar x menos alfa. Essa seria, então, a expressão para nosso polinômio. Então, alfa vai ser uma raiz múltipla se somente se x menos alfa ao quadrado divide f. Então, quando x menos alfa ao quadrado divide f? Quando esse resto simplesmente não existe, né? Mas a única forma que esse resto seja zero, ou seja, quando eu digo não existe, é que seja zero, né? É que esse daqui, esse coeficiente,
tem que ser necessariamente zero, tá bom? Se somente sim, f' em alfa é zero, tá? Mas como comentado, se x menos alfa ao quadrado divide a f, é porque alfa é uma raiz de multiplicidade pelo menos 2. Portanto, vai ser uma raiz múltipla. Isso aí, então, demonstra a nossa proposição, tá? Então, a primeira proposição fornece um critério para decidir quando uma raiz é múltipla. É suficiente que a derivada se anule em alfa, tá? Colorário essa proposição aqui. Colorário, deixa eu apagar aqui esse negócio. Colorário. Vamos ler. Seja f um polinômio de grau maior ou igual a 1, ou seja, um polinômio não constante com coeficientes em k. As raízes de f, né, novamente, este aqui está errado, né? Em algum fecho algébrico k barra de k são simples, né? Multiplicidade 1, se somente se f e sua derivada, o polinômio derivada, são primos entre si. Tá? Segunda parte, no caso que nosso polinômio é irredutível, para que nosso polinômio seja separável, ou seja, suas raízes sejam simples, é necessário e suficiente que a derivada seja diferente de zero, tá bom? Ok, então temos mais critérios aí que vão a permitir deduzir quando as raízes são simples, quando o polinômio irredutível é separável, né? Ok, parte 1, então. As raízes são simples se somente se os polinômios são primos entre si. Primos entre si significaria que o maior divisor comum entre f e f' é um polinômio constante diferente de zero, não é isso? Ok, então, vamos demonstrar isso no quadro, né? A parte 1, vamos supor que as raízes de f são simples. Então, estamos tentando provar agora o colorário na sua parte 1. Aí temos uma afirmação do tipo se somente sim, certo? Então, primeira parte, vamos supor, né? Suponhamos que as raízes de f são simples, né? Suponhamos que as raízes de f são simples, né? Que queremos mostrar que f e sua derivada são primos entre si, tá? São simples. Ok, vamos chamar de D o maior divisor comum. Então, seja D o maior divisor comum, né? O maior divisor comum de F e F'. Então, nosso objetivo é mostrar que esse D é constante, né? Constante. Ok? Constante e, obviamente, vai ser uma constante diferente de zero, não é isso? Bem, suponhamos que D não é constante. Se D não é constante, né? Se este aqui é um polinômio, por favor, eu estou trabalhando esse polinômio aqui, né? Certo? Se D não é constante, então esse polinômio vai ter uma raiz dentro do fecho algébrico, né? Então existe uma raiz alfa dentro do fecho algébrico de K, de tal forma que alfa seja uma raiz de D, né? D alfa é zero. Agora, esse maior divisor comum, pela própria definição, né? Ele vai
certo? Ele divide, né, pela própria definição, ele divide ao D e o D', né? Como D divide a F e F', digo. Como D divide a F e F', né? Então, obviamente, e D se anula em alfa, então F também vai se anular em alfa. Porque esse F, ao final, vai ser D vezes, né? Este F aqui vai ser D vezes algum polinômio G. Então, avaliando em alfa, eu vou ter que F em alfa vai ser D em alfa vezes G. Opa, desculpa aqui. D em alfa, G alfa. Mas D em alfa é zero. Isto é zero. F' vai ser D vezes H, algum polinômio, né? Então, se você avalia F' em alfa, isto aqui vai dar zero também, pelo mesmo motivo, certo? Então, veja, alfa é uma raiz, alfa vai ser uma raiz de F, alfa é raiz de F e, ao mesmo tempo, de F', certo? Mas a proposição que a gente mostrou diz que se alfa é uma raiz de F e de F' simultaneamente, então alfa vai ser uma raiz múltipla. É raiz múltipla, né? Critério diz que uma raiz de um polinômio F é múltipla se somente se é raiz de F', tá? Mas nossa hipótese é que todas as raízes de F, né? Se pode só, todas as raízes de F são simples, tá? Então temos uma contradição, né? Uma contradição. E essa contradição, ela vem de quem? De quem vem essa daí? De assumir que esse polinômio D não é constante. Portanto, necessariamente, nos polinômios tem que ser constante, tá bom? Então, D é um polinômio constante. E se D é um polinômio constante, né? A gente pode dividindo por D igual a 1, então os polinômios F e F' são primos entre si, né? São primos, PS, né? Primos entre si, tá bom? Primos entre si. Ok? Muito bem. Reciprocamente. Suponhamos agora, reciprocamente, vamos supor agora que F e F' são primos entre si, né? Se F e F' são primos entre si, então a gente pode assumir que o maior divisor comum deles é 1. Se o maior divisor comum de F e F' é 1, né? É 1. Então, podemos escrever 1 como uma combinação desses polinômios, ou seja, da forma F vezes H mais F' vezes G. Alguns polinômios F e G com coeficientes no corpo K, certo? Ok. Tá. Bem, a gente quer mostrar que se isso aí acontece, todas as raízes de F são simples. Então, vou pegar uma raiz arbitrária, seja alfa uma raiz qualquer, uma raiz de F, né? Obviamente, considerada dentro do corpo K barra, né? Que é um fecho algébrico de K, certo? Então, avaliando essa expressão aqui, a gente vai ter o F em alfa se anula, né? Aqui vou ter F em alfa, H em alfa, sendo que F em alfa se anula, isto é zero, mais F' em alfa vezes G em alfa, né? Portanto, então, vou ter essa igualdade aqui. O vai ser F'
em alfa, G em alfa. E essa igualdade aqui, ela vai indicar, né, de que, em particular, f' em alfa é diferente de zero. Alfa não é uma raiz da derivada. E se não é uma raiz da derivada, a alfa não pode ser raiz múltipla, porque o critério diz que ela é uma raiz múltipla, se somente se também é raiz da derivada. Então, essa raiz necessariamente é uma raiz simples. Alfa é uma raiz simples, tá? E como a gente pegou uma raiz arbitrária qualquer, todas as raízes de f são simples, correto? Isso aí demonstra, então, a parte 1 de nosso colorário, né? As raízes de um polinômio f são simples se somente se f e sua derivada são polinômios primos entre si. Perfeito. Agora a gente vai assumir que f é irredutível, né? Então, f vai ser separável se somente sim a derivada é diferente de zero, tá? Então, aqui, vamos assumir agora, que f é irredutível, tá? F é irredutível. F irredutível, né? Então, a gente quer mostrar que f é separável, né? Se somente sim, a derivada é diferente de zero. Separável, como é um polinômio irredutível, significa que todas as suas raízes têm que ser simples. Então, vamos aqui. Suponhamos que f é separável, né? F é separável, né? Então, pela definição, significa que todas as raízes, né? Separável. Todas as raízes de f são simples, certo? Então, as raízes de f, de f são simples, né? Então, o que a gente quer mostrar? Que a derivada necessariamente é diferente de zero. O que acontece se a derivada for igual a zero? Se a derivada for igual a zero, então, o maior divisor comum entre f e f', né, sendo que isto aqui vai ser zero, seria o próprio f, né, pela definição, porque f vai dividir a ambos, né? E se eu tenho um divisor comum, em particular, ele vai ser um divisor de f, tá? Então, f vai ser o maior divisor comum entre esses dois caras, certo? Mas, pela parte 1, acabamos de ver que se f é separável, ou equivalentemente, todas as raízes são simples, f e f' são primos entre si. Mas como que o maior divisor comum aqui vai ser f, um polinômio irredutível? Este daqui não é constante, não é unidade, não é constante porque certo? Já ele é um polinômio irredutível, tá certo? Então, não pode ser uma unidade. Isso aí vai ser uma contradição. Isto contradiz a parte 1, tá bom? Contradiz a parte 1. Portanto, então, a derivada tem que ser um polinômio diferente de zero. Certo? E agora a parte recíproca, né? Então, agora vamos assumir que a derivada, reciprocamente, é diferente de zero e vamos provar que o polinômio f é separável, né? Reciprocamente, se a derivada é diferente de zero, né? Suponhamos que a derivada é diferente de zero, certo? Suponha que a derivada é diferente de zero, tá bom?
Então, queremos mostrar que o polinômio f é separável. Todas suas raízes são simples, certo? Então, suponhamos, tá? Pelo absurdo, suponhamos que f, para chegar a uma contradição, que f tem uma raiz múltipla. Então, suponhamos, né? Suponhamos que f tem uma raiz múltipla, né? Tem uma raiz múltipla, digamos, alfa. Sempre a gente está trabalhando, né, dentro desse corpo algébrico que a gente fixou, né? Certo? Tá bom. Então, o que acontece aí? Olha, como pela hipótese, né, a gente está assumindo que nosso polinômio é irredutível, né? Irredutível. E esse alfa é uma raiz desse polinômio. Então, o polinômio minimal, né, tem que ter o mesmo grau que esse polinômio irredutível. A gente viu que se a gente tem um polinômio irredutível que anula alfa, certo? Ele tem que ser necessariamente um múltiplo por uma constante diferente de zero do polinômio minimal. Então, se a gente chamar como é costume ao polinômio minimal de m alfa, né? Então, o grau de m alfa, esse é o polinômio minimal, por favor, vai ser igual ao grau de f, tá certo? Outra coisa importante é o seguinte: o fato de que f tenha uma raiz, ou que alfa seja uma raiz múltipla de f, significa então que a derivada se anula em alfa. Por causa de quem? Por causa daquela proposição, certo? Então, f' em alfa também é zero. F' em alfa é zero. E estamos assumindo, né, pela nossa hipótese, que f' é um polinômio diferente de zero, tá? Então, dessa forma, a gente achou, certo? Outro polinômio que anula alfa. Mas esse outro polinômio tem grau menor. Olha, o grau da derivada, obviamente, é menor que o grau de f, que por sua vez é igual ao grau do polinômio minimal. Então, como é que a gente achou um polinômio diferente de zero, que anula alfa, que tem grau menor que o polinômio minimal? Isso aí é claramente uma contradição, certo? A minimalidade do polinômio m alfa. Tá certo? Muito bem. Então, por que isso acontece? Porque a gente está supondo que f tem uma raiz múltipla. Então, todas as raízes de f realmente são simples. Portanto, f, sendo um polinômio irredutível, ele é separável, tá? Ele é separável, tá? Então, um polinômio irredutível é separável sim e somente sim a derivada é diferente de zero. Isso que a gente acabou de demonstrar, tá certo? Muito bem. Tá. Próximo colorário. Opa. Ah, sim. Em característica zero, né, em característica zero, todos os polinômios vão ser separáveis. Por que isso aí acontece? Em particular, qualquer extensão algébrica de K é separável, né? Por quê? Veja bem, para a gente mostrar que qualquer polinômio é separável, é suficiente provar que todo polinômio irredutível com coeficientes em K é separável, né? Porque pela definição de separabilidade, um polinômio é separável se todos seus fatores irredutíveis são. Então, suficiente mostrar que todo mundo irredutível é separável. E pelo critério anterior, é suficiente mostrar que a derivada é diferente de zero.
Aí, então, você pega um polinômio irredutível, digamos, dessa cara aqui, ó, A0 mais A1 mais a nxn, um polinômio de grau n. O fato de ser de grau n significa que o coeficiente principal, a n, é diferente de zero, né? Então, quando você deriva, né? Quando você deriva essa expressão, f', vai ser o quê? Derivada de A0, zero, vai ficar A1 mais, né? Aqui o penúltimo termo vai ser n menos 1 vezes a n menos 1, x n menos 2, né? E o último termo vai ser n vezes a n x elevado a n menos 1. E agora, esse termo aqui, você vê a n diferente de zero. Né? Estamos em característica zero, por favor. Em característica zero, como n é diferente de zero, nenhum natural é zero, né? Em característica zero, qualquer número natural, entende que é um número natural maior que 1, né? Maior que 1. Grau é n maior que 1, né? N maior que 1, certo? Polinômio irredutível, né? Certo? Então, n vezes a n é diferente de zero. Este cara aqui já é diferente de zero. Então, a derivada, em particular, vai ser um polinômio diferente de zero. Certo? Então, pela parte 2 do colorário anterior que acabamos de demonstrar, necessariamente, nosso polinômio irredutível vai ser separável. Tá? Então, em particular, qualquer extensão algébrica é separável, né? Porque, pela definição, você pega um elemento qualquer da extensão, certo? E para ser separável, o seu polinômio minimal tem que ser. Seu polinômio é irredutível, ele vai ser separável pelo que acabamos de demonstrar. Então, certo? Em característica zero, certo? Não é, digamos, interessante falar sobre, ou é trivial falar melhor sobre separabilidade, tá certo? Qualquer extensão algébrica é separável. Tá? O problema é em característica positiva, em característica zero. É característica positiva, em característica prima, tá certo? Aí que vem, aí a gente tem que ter alguns cuidados, tá certo? Vamos lá, então. Vamos com uma primeira proposição justamente em característica positiva, né? Deixa eu apagar aqui. Tá. Então, vamos lá. Assuma que K é um corpo de característica P, né? Entende-se que P é um número primo, né? Ok? E F um polinômio de grau N. Se, aliás, a derivada vai se anular, certo? Se somente se F vai tomar essa forma. F vai ser igual a algum polinômio G, né? Avaliado, né, em x elevado a p. Tá? Segunda parte. Caso f seja irredutível, então f vai ter raízes múltiplas. Se somente sim, f é da forma gxp, certo? Gxp, que nem k, certo? Ok. Bom, a parte 2 vai ser consequência direta da parte 1, um, né? Por quê? Porque se você tem um polinômio irredutível e f tem raízes múltiplas, pelo colorário que acabamos de demonstrar, não? Necessariamente a sua derivada tem que ser zero. Né? Porque f vai ter raízes simples se somente se a derivada é diferente de zero. Se você negar essa proposição, então a gente vai ter que f não tem raízes simples, ou seja, tem raízes múltiplas, se somente se a derivada se anula. Mas se a derivada se anula, ele vai tomar essa forma. Então, a parte 2 é consequência direta de 1, um, tá certo? 2 segue diretamente de 1. Um. Segue de 1,
e do colorário, do penúltimo colorário que a gente provou, tá certo? Ok. Então, o que a gente vai demonstrar? Vamos demonstrar a parte 1, tá certo? Vou fazer isso no quadro, né? Então, vamos provar aqui a parte 1, né? Temos um polinômio f, né? Certo? Um polinômio f. A característica de nós, vamos fixar aqui as ideias, característica de nosso corpo K é número primo P maior que zero, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho um polinômio f, digamos, a zero mais a1 x mais a n xn, né? Um polinômio de grau n, certo? Então, suponhamos que a derivada se anula. Suponhamos que a derivada se anula, né? Que a derivada se anula. F' é zero. Ok, quando você calcula a derivada, né, se este daqui é a cara desse polinômio, a derivada é uma expressão, ou esse polinômio aqui, f' vai ser a1, né? Acho que o melhor eu vou escrever de forma compacta, para evitar esse negócio aqui e vai ficar bem mais claro. Olha, eu vou escrever esse polinômio aqui dessa forma, veja. AI, xi, né? I variando de 1 até n, certo? Quando você deriva, né? Quando você deriva, a derivada vai tomar essa forma aqui. Esse i aqui desce, né? Se deriva formalmente dessa forma, multiplica AI e tudo isso a indeterminada com um grau a menos, né? Então, I menos 1, certo? Aqui I varia desde zero, desculpa, desde zero aqui, por favor, desde zero até N. E aqui I vai variando de 1 até N, né? 1 até N, certo? O grau vai ser menor já que N, então aqui vai ser N menos 1, sei lá. Tá, então o que acontece que se a derivada se anula? Se a derivada se anula, esse polinômio se anula, então todos os seus coeficientes vão a ser zero. A I por AI vai ser zero, não é isso? Para todo I, né? Que varia entre 1 e N. Todo I que varia entre 1. Opa, o que estou escrevendo aqui? I que varia entre 1 e N, certo? Agora, estamos em característica P, certo? Em característica P. Então, isso significa, se I for um múltiplo de P, se for um múltiplo de P, então ele anula qualquer elemento do corpo, né? Por exemplo, P, 2P, 3P, qualquer múltiplo de P anula qualquer elemento do corpo. Tá. Então, isto, caso esse I não for um múltiplo de P, então este daqui vai ser diferente de zero. Se I não é múltiplo de P, porque I é um natural, então se I não é múltiplo de P, né, de P, então ele é diferente de zero e é diferente de zero dentro desse corpo, né? Dentro desse corpo. Estamos trabalhando com uma cópia dos naturais dentro desse corpo, certo? E então, se ele é diferente de zero, necessariamente aí vai ser zero, tá certo? Aí vai ser zero. Ou seja, para índices is que não são múltiplos de P, todos os AIs, esses coeficientes de nosso polinômio, são necessariamente zeros. Então, quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Aqueles coeficientes onde esse I é múltiplo de P.
certo? Então, nosso F, que cara vai tomar? Quem sobrevive? Sobrevive, obviamente, a zero, os múltiplos de P, índices múltiplos de P. A zero, o próximo múltiplo de P vai ser o AP, certo? O AP, aqui, XP, né? XP, não é isso? Próximo a 2P, né? Até um certo R múltiplo de P, RP, X, RP. Tá certo? Pronto. Né? Algum múltiplo, algum R maior ou igual a zero. Tá bom? Ok, então vamos considerar. Nós queremos mostrar que esse F é um polinômio G avaliado em x a p. Quem vai ser? Então, vamos considerar o polinômio G, que mais ou menos tem essa cara, né? Vai ser o seguinte: G igual vai ser o B0 mais B1 x mais BR x elevado a R, tá? Onde o B0 vai ser ou, aliás, cada um desses coeficientes, o BJ, coeficientes BJ, vai ser A vezes JP. J multiplicado por P, JP. Né? Ou seja, vai ser, por exemplo, o B1 seria AP, né? O B0 seria o A0, o B1 seria o AP, né? O B2 seria A2P, certo? E assim vai. O BR seria ARP, esse último aqui, ARP, certo? Então, obviamente, esse G aí que eu tomei, esse G aqui, como esses são elementos de K, né? Esses são elementos de K, esse cara aqui está aqui, não é isso? E se você avaliar G em XP, o que acontece? Se você substituir X por XP, X por XP, né? Aqui vai aparecer B1 por XP, só que B1 é AP, mais BRX, P vezes R. Mas quem é BR? ARP, ou seja, vai ser o próprio F. Tá bom? F. Certo? Isso aí, então, demonstra que se a derivada é zero, f vai tomar essa forma. Algum polinômio g com coeficientes no corpo, avaliado em xp. Certo? Muito bem. Reciprocamente, né? Reciprocamente, suponhamos agora, suponhamos que g, que f, aliás, é igual a g elevado a xp, né? XP, para algum polinômio G com coeficientes em K, certo? K é de característica zero. Então, queremos mostrar que a derivada necessariamente é zero. Então, aí realmente a gente tem uma composição. Então, vale a regra da cadeia. A regra da cadeia para polinômios de maneira formal, tá certo? Nada de usar limite, essas coisas, nada do cálculo. Aqui é formal, tá certo? Então, derivando formalmente, né? Formalmente, aqui vou colocar inclusive, formalmente, vale uma regra semelhante à regra da cadeia usual. Então, aqui vai ser a derivada aqui, vai ser a derivada da g, desse polinômio, aqui nessa xp, vezes a derivada desse monômio, que seria p, x, p menos 1, certo? Só que como a gente está em característica positiva, p, característica de nosso corpo é p, esse P aqui anula a todo mundo, né? Todo mundo. Aqui esse P já liquida a todos, né? Então ele vai ser zero.
Tá bom? Isso aí, então, prova a parte recíproca. Perfeito? Muito bem. Ok, então temos assim demonstrado a nossa proposição, né? Característica positiva, né? A derivada de um polinômio zero, se somente se f vai tomar essa forma, né? G avaliado em x elevado a p, né? E f vai ser, quando f é irredutível, então f vai ter raízes múltiplas se somente se toma essa forma aqui. Como já explicado, né? F vai ter raízes simples se somente se a derivada é zero, por causa diferente de zero, por causa do colorário anterior. Portanto, f tem raízes múltiplas se somente se a derivada é zero, mas quando a derivada é zero, a parte 1 demonstra que f vai tomar essa forma, tá bom? Perfeito. Então, está demonstrado a nossa proposição. Deixa eu voltar aqui para ver o próximo resultado. Ok. Então, continuando em característica positiva, né? Como já disse, a separabilidade aí é mais interessante. Caso característica zero é trivial, todas as extensões são todas as extensões algébricas automaticamente são separáveis, não é isso? Ok. Então, vamos lá. Consideremos um corpo K de característica positiva, f um polinômio irredutível, tá? Então, aqui escolhamos um inteiro não negativo R, de tal forma que f pertence a KXPR, tá? A esse anel aqui, mais f não pertence a KXPR mais 1. Escrevamos f dessa forma. G, já vou explicar no quadro o que estamos querendo dizer com isso. E escrevamos f igual a g em XPR. Isso é possível porque f está aqui. Então, primeira coisa, o polinômio g, né, vai ser irredutível e separável. Todas as raízes de f, né, em algum fecho algébrico, têm a mesma multiplicidade, igual a p elevado a r. E o grau desse g aqui vai ser igual ao número de raízes diferentes, né? Então, por causa disto, diferentes de f. Aqui você vai ter essa expressão f igual a g elevado a xpr, né? Então, se você comparar os graus, você vai ter que o grau de f é igual ao grau de g multiplicado por PAR. Só que o grau de g vai ser igual a número de raízes diferentes de f, tá bom? Certo? Em particular, a gente vai ter isso daqui, né? Grau de f, né? Grau de f igual a p elevado a r vezes o grau de g, tá certo? Muito bem. Queria explicar essa escolha de r e tal, né? Então vamos aqui. Vamos aqui ao nosso quadro, né? Então, como sempre, a característica de nosso corpo K é P, né? P é maior que zero, ou seja, um número primo. Isso aí tá implícito, correto? Ok, e a gente está pegando f, um polinômio, certo? Irredutível, né? Um polinômio aqui com coeficientes certo? Irredutível, tá. Irredutível. Então, eu posso considerar o seguinte conjunto, digamos, o conjunto formado por todos os m's maiores ou iguais a zero, né? Tal que, certo? Tal que f vai ser dessa forma, f igual a g elevado a
G avaliado em x, p elevado a m, tá certo? Tá? É isso aqui. Olha, esse conjunto aqui, certo? Esse conjunto aqui é não vazio, né? Por exemplo, para algum, aliás, eu deveria considerar aqui, ó, para G, algum G, polinômio com coeficientes no corpo K, né? Obviamente, o zero pertence a esse conjunto. Vamos chamar esse conjunto C. Estou chamando de E aqui. Conjunto C, sei lá, não interessa o nome aqui, tá? Conjunto C. Olha, por exemplo, M igual a zero, né, pertence a esse conjunto, né? Porque eu posso tomar G igual ao próprio F, né? E M, né? Certo? Porque se P a M vai 0, 1, P a 0, M é 0, vai dar 1, então F igual a G. Tá? Então, tranquilo, certo? O fato é que esse conjunto C vai ser finito. C é finito, é um subconjunto dos naturais finito. Por que ele é finito? Porque o grau, né, de F, né, ele é limitado, certo? Ele é limitado, né? Certo? Então, por causa disso, temos uma cota superior aí, não podemos passar desse grau aí, certo? Então, esse conjunto vai ser finito. Como esse conjunto é finito, eu posso tomar o máximo, certo? Então, vamos chamar de R, seja R, o maior, o máximo, né? O maior elemento desse conjunto C. Tá, então, por ser o máximo elemento desse conjunto C, primeira coisa, F vai tomar essa forma. Vai ser G elevado a X elevado a PR, não é isso? Tá? Por quê? Mas como é o máximo, né? Isso significa, o fato de ser máximo implica de que R mais 1 não pertence a esse conjunto C. Se não pertence a esse conjunto C, você não consegue escrever F dessa forma. Não consegue, né? Jamais. X, P elevado a R mais 1. Isto aqui já não será possível. Por isso que a gente, no enunciado, escreveu, olha, isto aqui seria F está em K de X, P, R, nesse anel aqui. Mas F não pertence a K de X, P, R mais 1. Tá ok? Não pertence a isso. Tá? Então, agora faz sentido essa escolha desse inteiro não negativo, certo? Esse inteiro poderia ser zero, tranquilamente. Tá ok? Muito bem. Então, bem, como é o máximo, a gente conseguiu escrever dessa forma. Parte 1. O polinômio G é irredutível e separável. Então, vamos mostrar agora, certo? Tá, vamos lá. Parte 1. G é irredutível. G é irredutível. Irredutível e separável, né? Isso que a gente quer mostrar, né? A irredutibilidade, isso daqui é tranquilo. Por quê? Porque nosso polinômio f é irredutível. F vai ser dessa forma, f dessa forma, não é isso? Então, a fatoração de f é trivial. Quer dizer, a única forma de você fatorar f é a menos de uma unidade. E por causa disso, G, a mesma coisa vai acontecer com G. Então,
irredutibilidade é tranquilo, certo? Consequência direta da irredutibilidade de H. E por que vai ser separável? Para ser separável, você tem que mostrar que sua derivada é diferente de zero. Então, o que acontece se a derivada de g for igual a zero? Estamos em característica prima, é? Se a derivada é igual a zero, pelo que mostramos faz pouco, esse g necessariamente teria que ser igual a h vezes x elevado a p. Né? Isso aqui foi o que a gente mostrou, né? Algum h que mora aqui, certo? Bom, e se isso aí acontece, então f, que é igual a g elevado a x, p elevado a r, vai tomar o que forma? G vai ser h em xp. Então, isto aqui vai ser h em x, p por pr, ou seja, x, pr mais 1. Isso aqui é uma contradição, né? Uma contradição porque a gente está assumindo que R é o maior elemento desse conjunto C. Já vimos que não pode tomar essa forma. Tá, então essa contradição vem daqui. Essa contradição vem daí. Portanto, então, a derivada é diferente de zero. E se a derivada é diferente de zero, pelo critério de separabilidade, G é separável, certo? G é separável. Então, parte 1 da nossa proposição, G vai ser irredutível e também separável. Ok. Parte 2. Vamos ver a parte 2. Parte 2. Bem, essa parte aqui já está, este daqui está claro, né? A partir daqui. Olha, o que a gente tem que mostrar aqui, a parte interessante é o seguinte. Qualquer raiz de f, né, dentro de k barra, vai ter a mesma multiplicidade. E essa multiplicidade vai ser justamente p elevado a r, tá bom? Muito bem. E outra coisa, o grau de g vai ser exatamente igual ao número de raízes diferentes de f, tá bom? Muito bem. Ok, então vamos provar a parte 2, né? Certo, a parte 2. Então, como G é separável, né? Já provamos na parte 1 que G é separável. G é separável. Separável. Então, todas as suas raízes têm que ser simples. Né? Digamos, vamos só pensar que o grau desse G é N, tá bom? Digamos que o grau de G é igual a N, tá bom? Então, como G é separável, todas as suas raízes são simples, tem multiplicidade 1, correto? Então, todas as suas raízes têm que ser diferentes. Você vai ter N raízes diferentes. Isso significa, então, que em K barra de X, você pode fatorar, pode escrever G como sendo igual você já está fatorando aqui, ó, produto de fatores lineares, x menos beta i, certo? Beta i. Esses beta i são as raízes, né? Esses beta i são as raízes desse polinômio, raízes de g, todas elas são simples, e, portanto, diferentes, né? Diferentes, simples, então são diferentes. São todas elas diferentes 2 a 2. Tá bom? Muito bem. Então, aqui a gente, em cada x, podemos, dada a separabilidade, podemos fatorar em polinômios lineares,
Certo? Agora, esse F aí é igual a G, né, avaliado em XP, certo? Então, usando esse fato e essa expressão aqui, nosso F vai ter a cara seguinte. Eita. F vai ser igual a esse produto de igual a 1 ATN, né? No lugar de X, a gente coloca XP menos. Ah, desculpa, XP não, XP, XPR. Desculpa aqui, XPR. Por favor, desculpa aí. XPR, né? Essa é a cara de TF, não é isso? Então, aqui é XPR menos os beta-Is, certo? Menos os beta-Is. Onde? Aqui. K barra de X. Ok. Agora, esse corpo aqui é algebricamente fechado, né? Esse corpo aqui é algebricamente fechado e uma extensão algébrica de K, o fecho algébrico. Ok. Então, cada um desses polinômios aqui tem raízes. Tem raízes. Então, eu vou chamar de alfa-i, certo? A raiz desse polinômio aqui. Raiz desse polinômio x, p, r menos beta i, certo? Tá? Obviamente, estamos trabalhando aqui, né? Essas existem, né? Ou seja, em outras palavras, estamos dizendo que alfa i elevado a p a r é igual a beta i. Isso que estamos querendo dizer. Tá certo? Então, no lugar de beta i, eu vou substituir por alfa i elevado a pr. Tá? Então, vamos lá. Então, F, agora que cara vai tomar? F vai tomar a seguinte cara. XP elevado a R menos beta I. Só que beta I, agora... Opa. STN. Tá. Só que esse beta I é alfa I elevado a PR, né? Alfa I elevado a P elevado a R, certo? Muito bem. Mas como a gente está trabalhando característica prima, né? Vale teorema de Frobenius. Então, isso aqui você pode escrever da seguinte forma, né? Certo? Isto aqui é a mesma coisa que x menos alfa i, todos elevado a PR. Beleza? Muito bem. Agora, veja a coisa interessante. Todos esses caras, esses betas i's, eram diferentes, não eram? Esses betas i's, esses beta i eram diferentes. São raízes simples, né? Se os beta i são diferentes, esses alfa i também vão ser diferentes 2 a 2. Alfa i vai ser diferentes com alfa j, né? Certo? Por quê? Alfa i elevado a PR e beta i. Alfa j elevado a PR e beta j. Se fossem iguais, se para algum par de ímãs fossem iguais, então beta i seria igual a beta j, que não é o caso. Que não é o caso. Então, essas raízes são diferentes. E essa escrita aqui está dizendo que a gente vai ter raízes diferentes e cada uma com multiplicidade p elevado a r. Tá bom? Então, o que a gente vai concluir aí, né? A gente vai concluir, então, que cada raiz, né? Que cada raiz alfa i de f, que multiplicidade tem? Essa daqui, p elevado a r. Tem multiplicidade p elevado a r. P elevado a R, certo? Isso que é importante, né? E, por outro lado, o grau de G
de G vai ser igual que N, né? N, quantas raízes diferentes? O grau de G, que é igual a N, é igual o número de raízes diferentes de F. Número de raízes diferentes, né? Diferentes de F, tá bom? Perfeito. Muito bem, então isso aí demonstra nossa proposição, certo? Opa, deixa eu apagar por aqui. Tá. Outro conceito que vai ser de importância para o estudo de separabilidade é o chamado grau de separabilidade, tá? Então, dada uma extensão algébrica f de k, né, e um fecho algébrico k barra, como sempre, a gente vai denotar por ROM de k de f em k barra o conjunto dos k homomorfismos, né? Então, aqui, ROM k f em k barra, seus elementos vão ser os homomorfismos sigma, que vão de K a K barra, mas que restringidos para K dá a identidade, né? A identidade de K, certo? Ou seja, eles vão preservar os elementos de K, tá certo? Todos os elementos de K vão ser preservados. Ok, então, por definição, o grau de separabilidade de F sobre K vai ser definido como a cardinalidade desse conjunto e vai ser denotada dessa forma, tá bom? O grau, a gente vai colocar um S aqui, né, para indicar grau de separabilidade dessa extensão. Então, por definição, é o número de elementos, ou a cardinalidade desse home, desse conjunto aqui de homomorfismos. Perfeito? Muito bem. Ok, ok. Ah, sim. Uma observação importante é que essa definição do grau de separabilidade, ela independe do fecho algébrico que estamos considerando. Por causa de que dois fechos algébricos são isomorfos, se você trabalhar com outro fecho algébrico, né, vai ser isomorfo com aquele que a gente pegou, então vai ser ligado com o outro via um K-isomorfismo. Então, realmente, essa cardinalidade vai ser independente do fecho algébrico considerado. Beleza? Muito bem, aqui a gente tem uma proposição que descreve o grau de separabilidade no caso de uma extensão simples, né? Deixa eu colocar aqui. Seja F uma extensão de corpos, certo? K barra um fecho algébrico e alfa um elemento algébrico, tá? Com polinômio minimal M alfa, tá? Polinômio. Então, o grau de separabilidade da extensão simples K-alfa vai coincidir com o número de raízes diferentes de seu polinômio minimal. Obviamente, tudo isso avaliado ou trabalhado dentro de K barra. Segunda parte. Alfa vai ser separável sobre K, ou seja, seu polinômio minimal vai ser separável, todas as raízes simples, se somente se o grau de separabilidade coincide com o grau dessa extensão, certo? O grau dessa extensão aqui. E no caso
de que K é um corpo de característica positiva P, a gente vai ter a seguinte igualdade, né? O grau da extensão, essa K alfa sobre K, é igual a P elevado a R, vezes o grau de separabilidade dessa extensão simples, onde PR denota a multiplicidade de alfa como raiz de M alfa, um negócio que a gente viu na proposição anterior. De fato, isso aqui vai ser consequência da parte 1, né? Vai ser consequência da parte 1 e da proposição anterior, certo? Ok, então vamos provar essa primeira parte, né? Vamos provar, vamos ao quadro. Tá. Então, o que a gente tem aqui? Temos, certo? Então, temos aqui uma extensão, FK, uma extensão, alfa um elemento de F, um elemento algébrico, né? Algébrico sobre K. Sobre K. E estamos chamando de M alfa seu respectivo polinômio minimal, não é isso? Esse aqui é seu respectivo polinômio minimal. Tá. Bem, então a gente quer mostrar a parte 1 de que o grau de separabilidade dessa extensão simples, né, K alfa, né, com relação a K, essa extensão simples, o grau de separabilidade é justamente o número de raízes diferentes. Isto daqui, por definição, o número de raízes diferentes de M alfa. Isto aqui, por definição, é a cardinalidade de quem? A cardinalidade do conjunto dos K homomorfismos de K alfa dentro de algum fecho algébrico, né? Que estamos considerando K barra, algum fecho algébrico, K barra. Tá certo? Isso é por definição. Isto é por definição. Então, queremos, objetivo, qual é o objetivo? Mostrar que essa cardinalidade aqui, que isto aqui, coincide ou é igual ao número de raízes diferentes, número de raízes diferentes né? Diferentes do polinômio minimal. É isso? Do polinômio minimal. Essa é a primeira parte. O número de raízes diferentes do polinômio minimal. Obviamente, trabalhado dentro de K barra, certo? Ok, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma bijeção entre esse conjunto aqui, de home, olha, vou considerar aqui, ó, home, né, K, de K alfa, K barra, certo? E aqui vou considerar conjunto formado por todas as raízes de M alfa. Beta que está aqui, né, como conjunto, certo? Beta que está aqui, tal que beta é raiz de M alfa. M alfa. Tá bom? Como é conjunto, aqui, por exemplo, eu não estou considerando repetidas, né? Aqui, implicitamente, todos são diferentes, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos estabelecer uma abjeção. Se você estabelece uma abjeção, né, então vai significar que o cardinal deste daqui, que por definição é o grau de separabilidade, vai ser exatamente igual à cardinalidade desse, ou seja, o número de raízes diferentes de nosso polinômio minimal, correto? Então, como vai ser definido? Bem, eu pego um elemento aqui, é um sigma, e o que eu vou fazer? Simplesmente vou avaliar sigma em alfa. Em alfa. Isso é uma raiz, isso é um negócio que a gente já viu antes, né? Porque sigma é um K-homomorfismo. Então, como sigma é um K-homomorfismo, sigma de alfa, que é alfa é uma raiz de seu próprio polinômio minimal, então sigma de alfa
vai ser raiz também do polinômio minimal, tá? Então, tranquilo. A afirmação, então, é que esse mapa aí é uma bijeção, tá? Isto aqui, então, é uma bijeção, né? Então, temos que mostrar que isto aqui é injetivo. Por que isto aqui é injetivo, né? Φ é injetiva, né? Φ é injetiva, certo? Olha, o fato é o seguinte, por que isto aqui é injetivo? Esse K de alfa, como alfa é algébrico, não é isso? Esse é, K de alfa aqui, aliás, ele visto como K espaço vetorial, vou ver como K espaço vetorial, vai ser um K espaço de dimensão justamente o grau do polinômio minimal. Um K espaço de dimensão n, que é igual ao grau do polinômio minimal. Né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente estudou. Além disso, esse conjunto aqui, o sigma, sigma ao quadrado até sigma n menos 1, é uma base desse espaço vetorial, né? Uma K-base, é uma K-base, é uma K-base de K-alfa, certo? K-alfa. Tá, então, se você definiu, se você definiu aqui como sigma de alfa, então, se você pegar outro homomorfismo, também avaliado em alfa, e que vai dar, e que são iguais, né? Então, eles vão coincidir onde? Eles vão coincidir em toda a base, não é isso? E se coincidem na base, eles vão ser necessariamente iguais. Tá? Então, a injetividade é consequência desse fato aí, tá correto? Se você pegar outro cara aqui, digamos, um gama, avalia em alfa, então, e são iguais, sigma de alfa igual a k de alfa, então eles vão coincidir aqui também. Em um coincidem, porque dá igual a 1. Em alfa, meu Deus, desculpa, aqui, por que eu considerei sigma? Desculpa, um grande erro aqui. Alfa, né? Alfa, por favor. Perdoem aí. Alfa n menos 1. Tá? Então, como eu disse, se sigma e, digamos, sigma 1 são elementos daqui, com K alfa em F, K alfa em K barra, são tais que sigma em alfa é igual a sigma 1 em alfa, né? Então, eles vão coincidir, né? Por causa de que esse daí é um homomorfismo, é um homomorfismo, a princípio, eles vão coincidir em cada um desses vetores básicos. Então, sigma em alfa j vai ser igual a sigma 1 em alfa j, para todo j que varia entre 0 e n menos 1. Certo? Então, como é uma K-base, né? Então, eles têm que ser necessariamente iguais. Visto como transformações calineares, correto? São iguais. Isso aí demonstra, então, a injetividade, correto? Agora, a sobrejetividade. Φ é sobre. Como assim? Por quê? Vou pegar uma raiz quaisquer, seja beta, uma raiz de M alfa dentro de K barra, né? Uma raiz do polinômio minimal de M alfa, certo? Ok. Então, por uma das proposições que a gente estudou
quando apresentamos o teorema de extensão dos homomorfismos, vimos que se a gente tem um isomorfismo daqui a aqui, nesse caso eu vou considerar a identidade, né? A identidade, certo? E aqui uma extensão simples, K alfa e aqui a K beta, certo? Sempre você consegue, já que esta extensão é algébrica, estender esse isomorfismo aqui, que nesse caso é a identidade, para um isomorfismo daqui a aqui que leve alfa em beta, tá certo? Existe, então, um cara que leva, vou chamar esse cara aqui, vou chamar de psi, tá? Que estende isso daqui, porque essa extensão é algébrica, né? Então, existe, né, psi tal que psi leva alfa em beta. Agora, esse KB, K anexado com beta, obviamente, está dentro de K barra, né? K barra, certo? Via a inclusão, se você quiser, a inclusão. Tá ok? Via a inclusão. Muito bem, então, certo, deixa eu ver aqui. Então, considere, vamos por aqui, considere este daqui, seja sigma, a composição desse psi composto com essa inclusão, né? Psi composto com a inclusão. Inclusão composto com psi. Inclusão composto com psi. Então, ela parte de K alfa, vai para K barra, no caso, né? K barra, não é isso? Ok, agora, o interessante aqui é que esse psi é um K homomorfismo. É um K isomorfismo, na verdade, aqui, né? Um K, mas o que interessa é que é um K homomorfismo, certo? Nesse caso, é um K isomorfismo, né? Um K, preserva K, porque ela é uma extensão da identidade de K, certo? Ok. Então, esse obviamente também é, esse sigma aqui vai ser esse sigma aqui vai ser um elemento daqui, né, dos K homomorfismos que vão de K alfa para K barra, certo? Pertence aqui. E mais ainda, se eu aplicar psi em sigma, isto aqui é a mesma coisa que avaliar sigma em alfa, isso aí vai dar quanto? Olha, esse psi leva alfa em beta, e inclusão leva beta em beta, não é isso? Então, a composição desses dois vai levar alfa em beta, né? Então, isso aqui leva em beta. A gente pegou beta, uma raiz arbitrária, e vemos que ela é imagem, via fim, de algum K-homomorfismo de K alfa em K barra, tá certo? Muito bem, portanto, esse psi é sobre, não é isso? É sobre. Tá, portanto, a gente estabeleceu uma bijeção entre esse conjunto e esse conjunto aqui. Ambos terão a mesma cardinalidade. Isto aqui, por um lado, dá o grau de separabilidade, e por outro lado, teremos que esse grau de separabilidade é justamente igual ao número de raízes diferentes do polinômio minimal. Tá ok? Muito bem. Parte 2, né? O elemento vai ser alfa é separável se somente se esse grau de separabilidade coincide com o grau da extensão, tá? Muito bem. Como a gente prova isso aí, né? Como a gente prova? Vamos aqui diretamente.
Olha, nós sabemos que o grau da extensão é igual, trata-se de um elemento algébrico, então isso aqui tem que ser igual ao grau do polinômio minimal. Isso aí a gente sabe, tranquilo. Tá bom? É, caso alfa seja separável, se alfa é separável, né, então todas as raízes são simples, né? Certo? Ah, sim, desculpa. Certo. Eu quero mostrar que alfa é separável, se somente sim, né? Este daqui coincide, esse grau aqui vai coincidir com o grau de separabilidade. Isso que a gente quer mostrar, por favor, tá? Então, vamos lá. Se alfa for separável, todas as raízes vão ser simples. Claro. E se as raízes são simples, então esse polinômio minimal vai ter quantas raízes diferentes? Exatamente igual a seu grau, né? Grau desse polinômio, raízes diferentes. Tá certo? Mas o grau das desculpa, o número de raízes diferentes pela parte 1 é exatamente igual ao grau de separabilidade. Foi o que a gente mostrou na parte 1. Então, nesse caso, vamos ter quantas raízes diferentes? Exatamente igual ao grau de isso, que por sua vez é igual a isto daqui. Consequentemente, a gente vai ter essa igualdade. O grau de separabilidade vai coincidir com o grau do polinômio minimal, que é igual ao grau da extensão. Beleza? Reciprocamente, assuma que o grau de separabilidade é exatamente igual ao grau da extensão, certo? Ok, pela parte 1, né, o grau de separabilidade é exatamente igual ao número de raízes diferentes do polinômio minimal, certo? Então, se você tem que isto aqui é igual a isto, que por sua vez é o grau do polinômio minimal. Então, como você pode ter grau do polinômio minimal, raízes diferentes? Ou seja, esse polinômio vai ter uma quantidade de raízes diferentes exatamente igual a seu grau. A única possibilidade para isso acontecer é que todas essas raízes sejam simples, de multiplicidade 1. E se todas essas raízes são simples de multiplicidade 1, o nosso polinômio é separável. E se o polinômio é separável, alfa vai ser separável pela definição. Perfeito? E a parte 3, deixa eu ver aqui, a parte 3, quero ver aqui o enunciado simplesmente, deixar claro, né, o enunciado aqui, por favor, o enunciado. A parte 3, então, quando o corpo é de característica positiva, né? Então, o grau dessa extensão vai ser igual a P elevado a R vezes o grau de separabilidade, certo? Muito bem, por que isso aí acontece? Pela parte 1, o grau de separabilidade é justamente igual ao o grau do polinômio minimal, não é isso? É, das raízes diferentes, desculpa, das raízes diferentes do polinômio minimal. Então, a gente tem o seguinte, isto aqui, K alfa de K, vai ser sempre, né, o grau do polinômio minimal, correto? Certo? Isso aí a gente sabe. Ok. Isto aqui, pela pela parte 1, por favor. Isto aqui é número, número de raízes diferentes, diferentes do polinômio minimal, certo? Esse P elevado a R é a multiplicidade de alfa como raiz, certo? Então, isso significa que o polinômio minimal
M alfa foi escrito como sendo um polinômio G avaliado em x elevado a PR, não é isso? O que vimos na proposição anterior. E essa proposição anterior diz justamente que, nesse caso, dado que isto é irredutível, né? Era uma das hipóteses, e este cara é irredutível, né? Então, você vê aqui que o grau desse rapaz é igual, obviamente, o grau de G multiplicado por P elevado a R. P elevado a R, certo? P elevado a R. Só que essa... desculpa, vamos passar por aqui. Aqui, ó. Deixa eu só lembrar aqui, por favor, essa proposição. Nesse caso, o grau desse G aqui, ó, é igual a número de raízes diferentes de F. Em nosso caso, F é nosso polinômio minimal, tá? Então, voltando à nossa história, né? Na nossa história aqui, o grau de G é justamente, o grau de G é justamente, esse grau de G aqui, por favor, esse grau de G é justamente o número, este daqui é o número de raízes diferentes. Então, se é o número de raízes diferentes, vai ser igual ao quê? Ao grau de separabilidade. Então, a gente vai ter o seguinte: grau do polinômio minimal é o grau da extensão. K alfa K, grau da extensão, igual a PR, né? PR, que é a multiplicidade de alfa como raiz do polinômio minimal, vezes o grau desse G, mas o grau desse G é o número de raízes diferentes de M alfa, mas o número de raízes diferentes de M alfa, pela parte 1, é justamente o grau de separabilidade. O grau de separabilidade, tá certo? Isso aí, então, demonstra a parte 3 de nossa proposição, correto? Bem, vamos parar por aí, certo? Na próxima aula, a gente vai mostrar um resultado bacana que diz que o grau de separabilidade é multiplicativo, certo? Nesse sentido, ó. Temos aqui uma torre de extensões algébricas, né? Então, o grau de separabilidade de F com relação a K é igual ao grau de separabilidade de F com relação a L multiplicado pelo grau de separabilidade de L com relação a K. Esse daqui vai ser uma coisa semelhante, um resultado semelhante àquele que relaciona os graus de extensões de corpos em geral. Vale também para para grau de separabilidade, correto? Então, isso aí a gente vai demonstrar na próxima aula, tá bom? Então, vamos parar por aqui e a gente continua na próxima reunião.